Altíssimo Deus, nosso amorável Pai Celestial, amado Jesus e amorável Espírito Santo, a vós seja dada toda a honra e toda a glória, aqui neste lugar, neste preciso momento, pela certeza da vossa doce e gloriosa presença. Vós prometestes na pessoa do Senhor Jesus Cristo que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em vosso nome, vós estarias aí no meio deles. E é com essa certeza que nós rogamos a Jesus Cristo que através da sua graça nos cubra neste preciso momento, que nos venha redimir e que nos venha purificar de toda a maldade, de toda a iniquidade, de toda a transgressão, quer dos pecados que nós cometemos conscientes, quer daqueles que fazemos de uma forma inconsciente. Apelamos também para que esse perdão seja extensivo a todo aquele que nos está a visualizar, quer através destes vídeos, quer através da internet. Visita este lar, estas famílias, este amigo, esta amiga que nos está a ouvir. Tu conheces a sua vida, conheces a sua vida, conheces o seu deitar e o seu levantar. E aproveita esta oportunidade que estão agora, Senhor, diante de Ti, para ouvir a Tua palavra. Transforma os seus caracteres, assim como os nossos caracteres, e ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a atingir, Senhor, o ideal que Tu propusestes para as nossas vidas, nada menos a não ser a perfeição. Ajuda-nos a sermos perfeitos. Ajuda-nos a viver nesta terra de pecado, mas viver uma vida justa, debaixo da bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel. Batiza-nos neste preciso momento com o doce Espírito. E, Senhor, esconde-nos atrás de Jesus Cristo, para que Ele seja visível em nós. Que as nossas palavras, o nosso tom de voz, seja santificado por meio do Teu poder. Toca os nossos lábios com a brasa viva do Teu altar. E, por favor, Senhor, dá-nos a Tua paz e a Tua segurança e a Tua direção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Quero convidá-lo, melhor dizendo, para fazermos de novo uma viagem pelas veredas da Palavra de Deus. Já estamos habituados a caminhar neste trilho. Este trilho que foi iniciado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso substituto e também o nosso exemplo. E queremos agora convidá-lo a abrir o Santo Livro, a Palavra Inspirada, o livro dos livros, o livro que transforma, o livro que cura, o livro que salva e o livro que nos dá sabedoria e nos torna mais sábios que os sábios do nosso tempo. Querido amigo e querida amiga, o tema que nós vamos falar hoje tem tanto de delicado como de perigoso. Delicado porque, na verdade, as pessoas, nos dias de hoje, têm medo de tocar em coisas que, de uma forma secreta, fora do olho humano, fora do ouvido humano, estão-se preparando para o ataque final ao mundo e de uma forma especial ao povo de Deus. Iremos falar hoje de algo que você com certeza já ouviu várias vezes falar na rádio, na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, mas que nunca, possivelmente, teve cuidado de aprofundar o que é isso e o que é que isso
representa para cada um de nós. Hoje iremos falar da nova ordem mundial. Diz-lhe alguma coisa? Nova ordem mundial? O que é? Quando surgirá? Como surgirá? Com que objetivo? Tudo isso nós iremos procurar responder no decorrer desta mensagem. Eu gostaria de ler aquilo que a Wikipédia descreve acerca da nova ordem mundial. Diz o seguinte: a nova ordem mundial, NOM, é uma teoria conspiratória na qual um grupo poderoso e secreto está planejando dominar o mundo através de um governo mundial único. A nova ordem mundial seria um plano com o objetivo de derrubar governos e reinos, bem como erradicar em todo o mundo todas as religiões e crenças para unificar a humanidade sob uma nova ordem, que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. É assim que a Wikipédia descreve o que é e qual é o objetivo da nova ordem mundial. Henry Kissinger disse há algum tempo estas palavras: sim, muitas pessoas morrerão quando a nova ordem mundial for estabelecida, mas será um mundo bem melhor para aqueles que sobreviverem. Eu gostaria de destacar 2 pontos desta frase. Sim, muitas pessoas morrerão. O que quer dizer que, para que se atinja este ideal, irá haver milhões e milhões de vítimas. Pessoas inocentes que vão ser surpreendidas por catástrofes, como nós iremos ver mais à frente, que são planejadas e planeadas por seres humanos, que por detrás deles está Satanás, o diabo. E ele também diz: será um mundo bem melhor para aqueles que sobreviverem. Segundo aquilo que nós podemos ler entre linhas, aqueles que sobreviverem à nova ordem mundial, segundo palavras de Henry Kissinger, irão ser os poderosos. Ele continua a dizer: os militares são apenas animais estúpidos, usados como peões na política externa. Diz ele: controlando a energia, controlamos as nações. E hoje compreendemos porque é que todos os países árabes, aonde o petróleo é o grande suporte da economia desses países, porque é que todos os países árabes estão a ser atacados? Existe rebeldia, grupos rebeldes. Hoje mesmo nós vemos o que está a acontecer na Líbia, o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu no Iraque. Portanto, vimos exatamente que os países onde existe o chamado ouro branco, o petróleo, precisam ser dominados. Porque diz Henry Kissinger: controlando a energia, controlamos as nações. Controlando a comida, controlamos os indivíduos. Note bem para esta frase. Eu volto a ler. Controlando a energia, controlamos as nações. Controlando a comida, controlamos os indivíduos. Meu amigo, hoje, a comida que chega aos hipermercados, que você muitas vezes vai comprar, aquela comida hoje
não chega nas melhores condições. Por detrás daquela comida há coisas secretas que foram feitas que você nem sequer imagina. Porque se você imaginasse, você nem sequer comeria essa comida. Porque é aquilo que nos é dito por este grande homem, homem grande para a política, para os poderosos. Controlando a comida, controlamos os indivíduos. Continua ele a dizer: conflitos em todo o mundo e um respeito internacional por Barack Obama criaram a condição perfeita para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Segundo Henry Kissinger, ganhador do Prémio Nobel e ex-secretário de Estado do governo de Nixon e Ford. Portanto, vimos que o objetivo, como é que se vai conseguir atingir este ideal? Um governo, uma moeda e uma religião e um exército. Como é que se vai conseguir? Diz ele, conflitos em todo o mundo e um respeito internacional por Barack Obama criaram a condição perfeita para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. E, meu amigo, aquilo que eles não conseguirem pelas missões, através dos diálogos entre eles, eles vão conseguir pelos conflitos. Isso eu lhe posso garantir. O que eles não conseguirem pela conversação secreta, eles vão conseguir através da violência. Conflitos armados no mundo inteiro. Quem é, na verdade, Henry Kissinger? Um dos membros mais poderosos da seita secreta, os Illuminati. Declara que Obama está numa posição singular para criar uma ordem mundial. Portanto, este homem pertence à seita secreta, satânica dos Illuminati. Um dia falaremos mais em pormenor das principais seitas mundiais. Além disso, Henry Kissinger foi secretário de Estado nos governos de Nixon e Ford. E o ex-satanista Doc Marquis disse que Kissinger é o único americano membro de um grupo ocultista, Conselho dos Nove, que é chefiado pelo Príncipe Carlos. Veja que ele está não só no grupo dos Illuminati, mas também pertence ao grupo ocultista, o Conselho dos Nove, que é talvez um dos mais poderosos grupos satânicos a nível mundial. Daí que a linguagem que ele fala é uma linguagem de dragão, mas vestida com pele de cordeiro. Continua, diz que Kissinger é membro do Conselho de Relações Exteriores da infame Sociedade Secreta de Magia Negra, chamada de Grupo Bilderberg, e é membro da Comissão Trilateral. Ou seja, veja que este homem está nos Illuminati, é membro dos Illuminati, pertence ao grupo ocultista dos Nove, Conselho dos Nove, e ainda é membro do grupo Bilderberg. Tudo isso um dia iremos falar e desmascarar quem são e quem está por detrás de tudo isso. Desde o início da criação, se nós pegarmos na Santa Bíblia e se nós quisermos analisar, e você conhece tão bem isso, basta ler o livro de Gênesis. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Deus, ao criá-los, deu-lhes uma ordem. E a ordem foi: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: fortificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que se move sobre a terra. O plano de Deus era encher a terra. E o plano da nova ordem mundial é esvaziar a terra, e a maior parte das pessoas que eles acreditam que vão vencer vão estar reunidas num só lugar. Poderíamos dizer que eles vão tentar construir de novo uma torre semelhante àquela torre de Babel que foi construída logo após o dilúvio. Os homens estão a desafiar Deus. Os homens lutam para que haja um governo, uma religião e uma moeda. A pergunta é: irão conseguir, sim ou não? Esteja atento, que nós iremos dar uma resposta para esta pergunta. Agora, como é que foi alterado o plano de Deus? Ele disse que abençoou os nossos primeiros pais e disse: enchei a terra. E vamos ver como tudo se alterou. Diz que, e viu o Senhor, no capítulo 6, verso 5 de Gênesis, passagens que você já conhece, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E então é-nos dito pela pena inspirada: Deus se cansou dessa gente, cujos pensamentos eram só de prazer e satisfação própria. Não buscavam o conselho de Deus que os criara, nem se importavam de fazer a sua vontade. A repreensão de Deus estava sobre eles, por seguirem continuamente a imaginação dos seus corações. Havia violência na terra. Então arrependeu-se o Senhor de os haver feito, o homem sobre a terra, e lhe pesou no seu coração. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Ou seja, Deus teve um pouco de paciência, 120 anos de tolerância para com o pecado, para com a rebeldia, para com a violação da lei, para com corações rebeldes. E ao fim de 120 anos, Deus deu uma ordem a Noé. E a ordem foi a seguinte, capítulo 6 de Gênesis 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira do gofer. Farás compartimentos na arca e a betolarás por dentro e por fora. 120 anos, Deus apelando ao coração e às mentes daquele povo rebelde. 120 anos de paciência com eles. 120 anos de misericórdia. Mas ao fim de 120 anos, a paciência de Deus deu lugar aos juízos de Deus. E veio então, como nós podemos comprovar pela história, um dilúvio universal. Mas, meu amigo, tal como temos visto noutras mensagens, Deus não trata os fiéis da mesma forma como trata os infiéis. E ele disse: constrói uma arca. E o mesmo hoje está acontecendo. Deus diz: a família humana tem-se tornado mais e mais complacente consigo mesma, de maneira que a saúde vem sendo por demais sacrificada sobre o altar do apetite concupiscente. Os habitantes do velho mundo, nos tempos de Noé, eram intemperantes no comer e no beber. Queriam pratos de carne, embora Deus não lhes houvesse dado permissão de comerem alimento cárneo. Comiam e bebiam excessivamente, e o seu apetite pervertido não conhecia limites. Deram-se à abominável idolatria. Tornaram-se violentos e ferozes, e tão corruptos,
que Deus não mais os pôde suportar. Encheu-se o cálice da sua iniquidade e o Senhor purificou a terra de sua poluição moral por meio de um dilúvio. Mensagens escolhidas, volume 2, página 412, da Mensageira do Senhor, Ellen Goldwyn. Diz que os habitantes do velho mundo eram intemperantes no comer e no beber. E hoje a pergunta é: vivemos ou não vivemos num mundo de intemperança? Vivemos ou não vivemos numa geração que o Deus dessa geração é o Deus ventre, é o comer e o beber, a idolatria, a violência? E hoje nós vemos tudo o que está a acontecer ao nosso redor. O homem está-se a tornar pior que animal. Coisas terríveis estão a acontecer ao nosso redor. Você nem sequer precisa sair de casa. O homem tornou-se ganancioso. O homem está a querer contrariar aquilo que Deus profetizou. Isso foi iniciado. Os homens tentaram, se você ler o livro de Daniel, ali fala-nos de 4 grandes impérios: Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e depois o reino dividido. Homens que se levantaram, como Nabucodonosor. Deus tinha-lhe dito que o seu reino ia cair. Ele criou um reino poderoso. Criou a grande cidade de Babilónia. De tal maneira que, ao criar aquela cidade, ele vinha para o seu varanda do seu palácio e dizia: eis a grande cidade, a grande Babilónia que eu edifiquei. Mas Daniel tinha-lhe dito que o seu reino ia cair. E ele quis contrariar o seu reino. Tornou-se um rei orgulhoso. Tornou-se um rei déspota. E ao tornar-se um rei orgulhoso, ele pensava que iria contrariar a profecia. E do palácio, do cadeirão de rei, passou 7 anos a ser como um autêntico animal, como nos diz a Sagrada Escritura, e pode confirmar pela história universal que ele tornou-se como animal. Diz que comia erva do campo e cresceu-lhe o pelo como qualquer outro animal. Durante 7 anos, Nabucodonosor, e o seu reino caiu. Vieram os medos e vieram os persas. E quando agora vieram os medos e os persas, eles também pensavam que aquele reino iria ser um reino eterno, que ninguém iria contrariar aquele reino. Mas em pouco tempo surge aquele jovem, Alexandre o Grande, e então ele começa a tomar as rédeas no reino da Grécia. A Grécia torna-se poderosa com Alexandre o Grande no comando. E Alexandre o Grande acreditava que ele sim, ele iria conseguir, que realmente ele iria ter o mundo inteiro nas suas mãos. Aos 33 anos de idade, ele morre e o seu reino cai. Depois de Alexandre vem Napoleão Bonaparte. Sabemos aquilo que aconteceu. Napoleão Bonaparte, um grande militar francês, vimos exatamente o que ele queria, quase que a atingia. Mas, de um momento para o outro, o reino que ele tanto ansiava, a unificação do mundo, um só reino, um só governo, uma só moeda, uma só religião, Napoleão Bonaparte cai e o seu reino cai. Levanta-se depois Hitler. Nós sabemos tudo o que aconteceu com Hitler. Hitler quase também tinha o controle do mundo. E ele acreditava que também ia ser o dono do mundo. Mas a profecia diz que este reino, um reino mundial, nunca irá acontecer, a não ser o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Reinos se levantaram, reinos caíram, reinos se voltam a levantar, reinos tornam a cair, e tem sido assim na história do nosso planeta Terra. Queridos amigos, é importante saber que, além disso, temos também por detrás dos bastidores, de uma forma secreta, um poder, um rei, que tem um reino, é muito pequeno esse reino, tem apenas 44 hectares de domínio, mas onde estão as grandes riquezas do mundo, que é o Reino do Vaticano. E o Vaticano está por detrás também desta nova ordem mundial. Um outro homem que nós bem conhecemos, muito conhecido, um dos mais ricos do mundo, Rockefeller, disse o seguinte:
e estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise mundial no momento certo, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller, ele não sabia, quando ele disse estas palavras, ele não sabia que viria uma crise tão grande como aquela que nós vemos hoje. Uma crise de valor moral, uma crise de valor económico e uma crise de valor espiritual. E ele disse: estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise mundial no momento certo, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Tudo isto está a ser feito detrás dos bastidores. Tudo isto está a ser feito por grupos, homens poderosos, seitas secretas, que se reúnem fora das câmaras de televisão, fora dos telemóveis, fora dos jornais, fora das revistas. Eles reúnem-se, têm as suas reuniões secretas. O que é a nova ordem mundial? É um mundo baseado em dinheiro e poder, que é jogado através dos nossos olhos para nos deixar longe da verdade. Envolve todos os tipos de governo do mundo, corporações, sociedades secretas, máscaras diferentes, mas os mesmos rostos e objetivos. E eles regem pela ordem do lema: ordem a partir do caos, dividir e conquistar. Eles controlam a mídia. Os governos inventaram o dinheiro e o crescimento do materialismo para dar prazer e cegar os ignorantes. Meu amigo, a mídia, os órgãos de informação, hoje estão controlados por esse poder. Hoje você só vê e só chega diante dos ecrãs da televisão, da internet, aquilo que estes homens poderosos, que estão a trabalhar no secretismo, estão a trabalhar fora dos olhos humanos, deixam que seja visto. Por isso, não acredite tudo aquilo que lhe informa. Não acredite que as coisas estão como nós ouvimos dizer. As coisas estão bastante piores. Mas uma mensageira, nascida nos Estados Unidos e que morreu em 1915, antes de morrer, deixou estas palavras escritas. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma da piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milénio há tanto tempo esperado. Ela disse, profetizou, o próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Satanás está por detrás destes homens que estão controlando o mundo. Meia dúzia de homens que têm o poder nas mãos. Meia dúzia de homens que não olham a meios para atingir os fins. Homens que não valorizam a vida humana. Homens simplesmente que para eles, você e eu, é menos que um pouco de pó que vai voando pelo vento nos dias de hoje. E então é-nos dito, disse um padre jesuíta num dos seus livros, Malachi Martin, ele diz o seguinte: dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global de três poderes. Contudo, a maioria de nós não somos competidores. Somos os objetos dessa aposta, porque a corrida é para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de governo mundial que jamais existiu nas sociedades das nações. A luta é intensa, porque agora que já começou, não há como detê-la ou como revogá-la. Dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos na intensa e desenfreada competição global dos três poderes. Já iremos ver que poderes são esses.
Em 18 de fevereiro de 1991, há cerca de 10 anos atrás, quando fazia o seu discurso sobre o Estado da União, em Los Angeles, o presidente George Bush disse o seguinte: é uma grande ideia, uma nova ordem mundial em que diversas nações se unem numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm a posição moral e os meios para respaldá-la. O próprio George Bush disse: isso de uma nova ordem mundial é uma grande ideia, mas somente os Estados Unidos têm capacidade para fazer com que isso venha a ser alcançado. Agora, quais as metas para atingir? Nós sabemos que aquilo que não for feito através da conversação vai ser feito a partir do caos. As nações que não estiverem dispostas a entrar no plano da nova ordem mundial vão ser pagas às guerrilhas para criarem o caos nessa nação e a partir dali se submeterem aos poderosos deste mundo. Vamos então ver como se vai atingir esse objetivo. A primeira coisa que vai ter que acontecer, e que vemos isto já diante dos nossos olhos, é a quebra do dólar da atual ordem económica. Teria que haver uma grande crise como nunca houve, teria que acontecer no principal país do mundo, os Estados Unidos. E essa crise está diante de nós. Grandes estruturas económicas caíram por terra. Vimos o que aconteceu nesses países. Hoje a economia americana não é mais aquilo que era. Mas essa crise económica estendeu-se a todos os países do mundo. É visível. No nosso país, acabamos de ficar sem o governo. O próprio governo, diante desta crise, é obrigado a demitir-se. Vemos o que está a acontecer na Espanha, na Grécia, na Irlanda. Em todos esses países, vemos as crises que estão a acontecer. Por isso, além disso, uma segunda, além da queda da economia, além das moedas desvalorizarem, além das as ações caírem, além de milhares e milhares de pessoas que investiram o seu dinheiro em ações e que hoje ficaram sem nada, há uma outra coisa que está a acontecer no nosso mundo. É produzir epidemias e pandemias. Vejam as doenças que hoje estão a acontecer. Doenças que eram impensáveis há anos atrás. Vejam o flagelo do cancro como está a aumentar. A AIDS e outras doenças que estão a aparecer. Mas eu tenho aqui diante de mim imagens reais de fotos de avião deixando rastros químicos na atmosfera para provocar essas doenças. Essas químicas que estão a ser lançadas na atmosfera, elas vão descer com as chuvas, vão cair sobre os nossos alimentos, e esses alimentos nós vamos ingeri-los, e esses alimentos vão provocar doenças, e essas doenças vão provocar a morte. E hoje, estes homens, para controlarem a alimentação, para controlarem a comida, não olham a meios, não olham a crianças, não olham a idosos, não olham a ninguém. Eles querem criar o caos diante de todos nós. É visível. Por isso, meu amigo que me está a ouvir e a ver, nada mais é seguro hoje. Mesmo quando você vai ao hipermercado, as coisas parecem todas muito bonitas, mas você não imagina o que é que foi preparado por detrás das cortinas. O que é que foi injetado nessas comidas, nessas alfaces, nesse tomate, nessas frutas, que hoje vão chegar ao seu corpo e vão desenvolver doenças terríveis, que com o tempo você vai ser vítima, você e todos os seus. É tempo de deixarmos os grandes centros
e voarmos e passarmos para os locais mais desertos da terra e ali cultivarmos aquilo que realmente necessitamos para a nossa alimentação. Também sabemos que mais do que nunca, hoje é vacinas para tudo. Vacinas que a quase se impõem e vai vir a altura em que, se você se recusar a vacinar o seu filho, você vai ter consequências terríveis. Criam-se pandemias, criam-se doenças e depois vão-se tentar criar vacinas para enriquecer aqueles que as constroem e aqueles que as fabricam, como Rockefeller e outros que verdadeiramente têm enriquecido. Diga não em massa às vacinações. Veja, por exemplo, o que é que diz o Correio da Manhã. O Correio da Manhã disse o seguinte, no dia 17 de setembro de 2009, diz o seguinte acerca da vacina da gripe A. Aquela vacina que foi aconselhada, pais que deram a crianças, a jovens, quase todas as pessoas corriam. Primeiro criou-se o pânico e então as pessoas corriam a levar a vacina. Não importava o preço que realmente ela custasse, as pessoas queriam levar a vacina. Mas veja aquilo que você pode ver no jornal Correio da Manhã, diz o seguinte: a nova vacina da gripe A pode provocar uma doença neurológica grave, a síndrome Guillain-Barré, que causa paralisia, insuficiência respiratória e pode levar à morte. O alerta parte do governo britânico, que através da Agência da Proteção da Saúde, a entidade que supervisiona a saúde pública, enviou uma carta confidencial aos neurologistas a exigir saber por que razão não foi tornada pública a informação sobre as possíveis consequências da vacina antes do início da vacinação de milhões de pessoas, incluindo crianças. A missiva dá conta de que os neurologistas devem estar alerta para o aumento do número de casos de distúrbios cerebrais com o síndrome Guillain-Barré, que podem ser desencadeados pela vacina. Aquele síndrome ataca o sistema nervoso, causando paralisia e incapacidade respiratória, o que pode ser fatal. A vacina, que tanto propagada foi, tantas pessoas recorreram a ela, agora é-nos dito que ela cria problemas graves neurológicos para aqueles que as tomaram, e mesmo como nós vemos este órgão de informação dizer que inclusive provocará a morte. Diga não às vacinas para si e para os seus filhos. Proteja-se com aquelas ordens que Deus deixou. Siga a dieta alimentar que Deus ordenou. Eu acabei de criar um DVD em que nos mostra qual a dieta de Deus para estarmos protegidos das possíveis doenças que venham. Se você fizer aquilo que Deus lhe ordena, garanto-lhe em nome de Jesus Cristo que você irá ser protegido dessas doenças. Não tenha medo. Entregue nas mãos de Deus a sua vida e a vida dos seus, e estou certo que será protegido. Também hoje você tem ouvido falar o temor que está a criar-se de volta do ano 2012. As pessoas estão aflitas porque dizem que no dia 21 de dezembro de 2012 vai ser o fim do mundo. Que verdade tem isso? Bom, você sabe que muitas vezes estas notícias têm surgido para criar o pânico, para criar o caos. E então diz que massificar a ideia de uma nova era a partir do ano de 2012, em que a maior parte dos livros que se você compra, que estão relacionados com esta data, diz que a partir de 2012 vamos ter uma era melhor. O mundo vai ser melhor. Não se iluda, porque o mundo vai ser cada vez pior. Porque não é o homem que tem o controle do mundo. Satanás, o diabo, está de volta e está regindo detrás dos bastidores homens poderosos. Mas, meu amigo,
Agarra-se ao Santo Livro. Agarra-se à Bíblia. Porque a Bíblia deve ser a bússola que o dirige, que o controla, que o orienta. Diz produzir através da arte e outras tecnologias secretas, furacões, tsunamis, terremotos, aumento da temperatura global, o degelo do Polo Norte, etc. Eu não sei se você já alguma vez ouviu falar desta sigla. HAARP. O que é isto? Isto é algo, é uma máquina que foi construída para produzir furacões, tsunamis, terremotos, aumento da temperatura global, o degelo nos polos, para criar o caos no mundo e então tentar atribuir tudo isso a Deus. Quantas vezes você ouve dizer esta frase? Se Deus é um Deus bom, porque permite tudo isto, e nós esquecemos que Deus está a tolerar, Deus está-lhe a dar tempo a si e a mim, para que olhem para o céu e clamem por socorro, porque o socorro vem do Senhor. Agora, o que é o ARP? Diz-nos o ARP. Em português quer dizer Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. É uma arma perfeita, financiada pela Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos. É uma tecnologia que, através da concentração de várias antenas, ou mesmo uma antena gigante, transmite ondas de rádio superior e potente, levando bilhões de watts de energia concentrada a qualquer ponto da nossa ionosfera. E tem as suas zonas aquecidas, transformando-o numa antena poderosa, reenviando enormes quantidades de energia para qualquer ponto do planeta, tendo diversos fins. Os Estados Unidos, e é-nos dito, através essa arma perfeita, pode causar terremotos, tsunamis, usando a frequência de som que causem ressonância nas placas tectónicas, tornados, erupções vulcânicas, superaquecimento em qualquer ponto do planeta, causa explosões subterrâneas, inutiliza através de superondas equipamentos dos inimigos, localiza depósitos subterrâneos de armamentos ou armas nucleares e, o mais impressionante, afeta e prejudica fisicamente e mentalmente qualquer ser humano. Ou seja, é uma arma sem limites, uma covardia realmente. Hoje, uma boa parte dos terremotos, não pensem, são causados por esta arte. Muitas vezes você procura, vai à internet, busque e informe-se, veja o que está por detrás de tudo isso. Só que ninguém vai dizer. Dizem que são coisas da natureza. Não, o homem está destruindo a terra. Por isso a Bíblia diz: Senhor, é tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Vimos que provoca maremoto. Diz maremoto no sudoeste asiático em 26 de 12 de 2004 foi provocado pelo ARP. As autoridades dizem que mais de 26 mil pessoas morreram em 11 países no sul da Ásia e na África depois que as ondas do tsunami atingiram as regiões costeiras na manhã de domingo. É uma associação press, 28 de 12 de 2004, que diz estas palavras. Os países atingidos pelo tsunami fazem parte do vão integrado, cujas economias nunca poderão se integrar na economia global. A desestabilização dos governos é uma marca característica dos Illuminati, pois a divisa favorita deles é da ordem a partir do caos. Meu amigo, se um país não serve àquilo que estes homens, tiranos, diabólicos, mas poderosos no mundo, querem, esse país vai ao caos. Qualquer país que tenta dizer não a esta nova ordem mundial, esse país, de uma forma ou de outra, vai entrar no caos. Portanto, eu tenho aqui diante de mim, e se vocês tiverem dúvidas, eu posso vos dar documentos que mostrem realmente o que é o ARP. Vimos que o ARP tem
O meu radar tem um radar no Japão, tem um radar no Arecibo, no Porto Rico, no Alasca, no IPAS, na Noruega, na Rússia. Ele tem antenas em vários lugares para destabilizar o mundo. Isso pode-se ver até em fotografias, através do Google, porque sabemos que próximo não se podemos chegar a eles. Há armas de uma nova ordem mundial. Se puderem, vejam no Google vídeo do Dr. Nietzsche Begzik. O ARP é o instrumento mais útil que se pode imaginar nas mãos da conspiração iluminista global. Com essa arma, os cientistas podem modificar, controlar o clima, criar terremotos e tempestades mais violentas, produzir explosões similares às nucleares em qualquer lugar da Terra e até controlar a mente da população inteira, diz o Dr. Begzik, autor do livro Os Anjos de ARP. Apresenta os mais recentes desenvolvimentos desta assustadora tecnologia. Agora, quais são os seus efeitos atmosféricos? Diz-nos, efeitos atmosféricos causados pelo ARP. O ARP em ação. Ele provoca raios, terremotos, tsunamis, como já vimos. Vimos aqui, tenho aqui imagens diante de mim, do computador, tiradas da net, em que nos mostra exatamente o ARP aparece no céu de Toronto, no Canadá, em 25 de 5 de 2008. Depois tenho mais uma foto do ARP, aparece 30 minutos antes no terremoto da China, no dia 12 de 5 de 2008. Aparece o ARP e mal aparece o ARP, dá-se as consequências. Terremotos, inundações, marmoto. E as pessoas podem dizer, eu não acredito. Não acredita, mas você um dia vai crer. Mas pode ser tarde demais. Diz-nos a mensageira do Senhor. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. E estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Satanás está a estudar a natureza. Satanás tem 6.000 anos de estudo da natureza. Ele sabe como mexer com a estrutura da natureza. E então ele transmite essa mensagem aos seus seguidores, aqueles que fizeram pactos com eles. E hoje nós vemos essas armas, como o ARP e outras, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades e inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda a parte e sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder. Continua a mensageira do Senhor. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. E então, o grande enganador persuadirá os homens de que os servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação da lei dominical. E um dia iremos falar o que é a lei dominical. O objetivo da nova ordem mundial é pôr um dia de descanso, é estabelecer um dia mundial, e esse dia é o domingo. Anular o mandamento de Deus que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tudo isso para violar e derrubar a lei de Deus, calcar a lei de Deus a pé. Que este pecado acarretou calamidades que não serão, antes a observância do domingo sejam estritamente impostas. Vimos que o objetivo de tudo isso é anular a lei de Deus. Então o mundo vai ao caos e depois vai-se dizer que os culpados de o mundo estar como está são aqueles que continuam firmes e fiéis ao assim, diz o Senhor, à palavra de Deus. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Leia isso no livro da Mensageira do Senhor, no Grande Conflito, página 589 e 590. E que dizer sobre a alimentação? Não se esqueça aquilo que dizia Henry Kissinger. Diz que controlando a alimentação, controlamos o ser humano. E que dizer da alimentação? Você já ouviu falar no Codex Alimentários? Que vai permitir, é igual a mais toxinas nos alimentos. O Codex Alimentários controla a população sob disfarce de proteção ao consumidor. Alguns padrões do Codex entrarão em vigor, dizem, a 31 de dezembro de 2009.
E uma vez iniciados, serão completamente irrevogáveis. Toda a comida, inclusive a orgânica, deve ser irradiada, removendo todos os nutrientes tóxicos dos alimentos, a menos que ingeridos localmente crus. Hoje, a comida está controlada. Há vídeos que nos mostram realmente as grandes massas, quem está a controlar. A grande empresa, o Monsanto. Você hoje vê que o Monsanto controla tudo o que é vegetais. Tudo isso se vê. Diz aqui, além de controlar a comida, produzir atentados terroristas e inflamar relações entre países-chave para desencadear a Terceira Guerra Mundial. Guerras civis em várias partes do mundo. Tudo isso está a acontecer com o objetivo de levar avante a nova ordem mundial. Também implementar a lei marcial, uma lei que já existe nos Estados Unidos. Você hoje sabe que hoje nos Estados Unidos já ninguém tem a liberdade. Hoje qualquer um de nós está controlado através do ar. Hoje, até por meio do seu telemóvel, você está controlado. Você já não tem liberdade alguma. Você já não tem privacidade nenhuma. Tudo está a ser controlado. Instituir um regime totalitário como no tempo do Hitler. Ou seja, obedeces, escapas, desobedeces e és morto. E hoje nós sabemos que verdadeiramente o mundo está novamente a unir-se num regime totalitário. E também, além disso, vai ser controlada através da inserção do microchip, a nova moeda no mundo. Um microchip que vai controlar, porque a Bíblia diz que ninguém poderá comprar ou vender senão aqueles que não tiverem a marca da besta. Só os que tiverem a marca da besta é que poderão comprar e vender. Então nós sabemos, e hoje é muito falado, diz em Apocalipse, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tudo isto hoje pode parecer ficção, mas tudo está a ser preparado nos bastidores. E meu amigo, prepare-se. Você ou obedece e escapa, ou desobedece e é morto. Esta é a lei do mais forte. E a lei do mais forte está com eles. Mas não esqueça que acima deles está o Deus do universo. E o Deus do universo. Vai haver evacuações em massas. As pessoas vão ser obrigadas em massa a ser evacuadas de um momento para o outro. Muitas coisas estão a acontecer. Catástrofes mundiais, como aquilo que aconteceu, como nós vimos agora. Também no Japão, nestes últimos dias, mais uma vez a Terra voltou novamente a tremer. Veja as crises mundiais, económicas, sociais, morais. Tudo está em decadência. A redução da humanidade. Hoje, você sabe que os pais já não querem ter mais filhos. Por um lado, porque aquilo que realmente têm para dar aos seus filhos não é mais aquilo que os seus filhos verdadeiramente precisam e têm necessidade. Hoje os pais estão aflitos. Cada vez menos dinheiro. Cada vez mais aflição. Agora, eu gostaria, os 10 mandamentos da nova ordem mundial, as pedras guias que você pode ver que estão na Geórgia. E então vamos ver realmente o que é que diz, o que é que está escrito nessas pedras guias. Qualquer um de nós pode entrar na internet e ver, escrever os 10 mandamentos da nova ordem mundial. As pedras guias na Geórgia e nos Estados Unidos. Primeiro mandamento diz: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em um balanço constante com a natureza. Ou seja, qual é o objetivo? Que a população mundial esteja abaixo de 500 milhões. E não se esqueça que hoje nós somos 6 bilhões e meio no mundo, à beira dos 7 milhões. E então, um dos mandamentos, um dos objetivos da nova ordem mundial é que nós, aqueles que viverem, aqueles que seguirem esse princípio, acreditam eles
que o ideal será apenas 500 milhões que passarão a viver na Terra. Agora diz-nos o projeto Blue Beam, projeto elaborado pelo governo americano, em que se trata da conspiração de criar imagens holográficas de seres ou objetos para apresentar à população a volta de Jesus e os OVNIs. Portanto, hoje vimos que através de raios lasers, Satanás está a preparar para que realmente sejam visíveis coisas que não são reais. O próprio Satanás está-se a preparar para, através de lasers, fazer aparecer no céu um sinal que Jesus está a voltar. O holograma já é feito e consiste em criar imagens através de raios lasers em 3D. O que vocês acham? Agora podem controlar fingindo a vida de Jesus e supostos aparecimentos de OVNIs. Agora, eu gostaria que estivessem atentos a um homem que também está atento, que esteve atento. É uma carta aberta de um político norueguês que foi publicada pela primeira vez pela equipa do Projeto Camelot no dia 5 de 1 de 2008 e que só hoje ela está a chegar às nossas mãos. Essa carta fala sobre os acontecimentos vindouros e especificamente na Noruega. Na esperança de sua mensagem, ele diz para que o mundo inteiro possa ser esclarecido. Vejamos então o que ele diz. Passo a ler. Eu sou um político norueguês e gostaria de relatar sobre os tempos difíceis que acontecerão a partir de 2008 até 2012. O governo norueguês